Então, Evangelho de João, eu queria passar para os irmãos, porque parece que o nosso irmão Cacildo, né? O Evangelho de João, ele começa refletindo exatamente uma das características messiânicas de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porque ele diz assim: no princípio o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, lá no princípio, Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, e disse Jesus: haja luz. O que você acharia de uma pessoa que chegasse numa cidade, que é a sua cidade natal, e não tivesse lugar para nascer o seu filho? Mas parece que José, eu acho que estava despreparado, né? Não tem lugar para estalagem para ele. O que é colocado para esse rapaz? Uma estrebaria. Você botaria o seu filho nascer numa estrebaria? Se não tivesse outro lugar? A gente já sabe que por aí já nasceu dentro de carros, né? Situações que era para dar o parto e já nasceu dentro de carro. Mas provavelmente você não levaria até uma estrebaria para nascer essa criança. Então nós estamos falando de alguém que realmente ele faz toda a diferença, porque ele é contraditório, mesmo na época dele, mesmo no tempo dele. E Jesus, ele se afirma, quando João Batista, como os irmãos estavam conversando, que ele diz que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez a gente não tenha entendido realmente o que Deus mandou fazer com Jesus Cristo na terra. E lá no capítulo 2 do livro de João, você sabe que Jesus, ele vai numa festa, e justamente um profeta vai me produzir 600 litros de vinho. Poxa vida, ele podia produzir outra coisa, né? Água, né? Afinal de contas. E você vê que Jesus, ele faz exatamente coisas que não eram condizentes com a tradição judaica de como fazer as coisas. Ele era exatamente, ele quebrava todas as ideias que nós temos. Gostaria de lembrar vocês, não está nesse livro, da mulher Ciro-Fenícia. Vocês se lembram? Que não era da tradição judaica, mas ela pede para Jesus curar a sua filha que estava endemoniada. Se lembram? E Jesus fala: não é certo dar a comida dos filhos para os cães. Jesus chamou ela de... É isso que você ouviu. A reação dela foi tão impressionante que ela disse: mas os cães aceitam as migalhas. Ela mostrou exatamente uma atitude de reverência. Então Jesus, ele é extremamente, na época dele, ele vinha com aquela ideia de quebrar os paradigmas, porque um rei tem que nascer aonde? Num palácio. Um rei tem que viver no luxo, no bem bom, até que ele seja revelado. E Jesus não vem assim. Até o texto que os irmãos leram no capítulo 7, eles não acreditam que de Nazaré vem algum profeta. Porque eles sabiam que onde é que tinha que nascer o Messias? Já esqueceram o texto do capítulo 7? Eu acho que só a mana vai lembrar. Onde é que tinha que nascer? Belém, da Judéia, uma cidade um pouquinho abaixo
de Jerusalém. Estamos aqui, que seria lá no Borma, mais ou menos, certo? Nasceu no Borma. E Jesus não está nem em Chapecó, ele está em São Lourenço do Oeste, Nazaré, 100 quilômetros daqui. Então, tudo isso ele começa a tirar a expectativa. E que tal você chegar numa festa de casamento, onde um dos itens mais fundamental para a festa, para dar alegria, é o quê? Vinho. Não tem mais. É raro. E Jesus manda encher aquelas 6 porções e transforma aquilo lá em vinho. Bah, então Jesus quer ver todo mundo bêbado. Não. Jesus queria dizer que ele quer trazer a alegria àquele povo. Nós não precisamos tomar, desculpa a expressão que o pessoal usa, todas. Viu na frente um garrafão de vinho, enquanto não abaixar ele, né? Zerar, não termina. Não precisa ser assim. Nós não precisamos ser assim. Tá? No capítulo de número 2 ainda, Jesus cita mais uma coisa, ele purifica o templo. Os judeus tinham um costume muito interessante. Eles ainda levavam suas ofertas. Você sabe que Maria e José, depois de 30 dias que Jesus nasceu, tinham que levar uma oferta ao templo. E Jesus tinha que ser apresentado no templo. E o que eles fizeram? Jesus agora, quer dizer, o que eles faziam ao redor do templo lá? Comércio. Alguma dúvida de que há congregações que são verdadeiros comércios? É a Vitória que está no controle? Põe lá o QR Code. Não, estou brincando. Né? Perdão, Vitória. Né? Não vai aparecer isso. Senão até o Zeide vai me dar uma bochada se ele for isso nesse caso. Não vai aparecer isso aqui. Então, Jesus ele estava tirando, porque aquela lá era uma casa de oração. Os 2 encontros mais impressionantes que eu gostaria, e tenho inveja desses caras, é o 3. Nicodemos. Jesus já está no ministério. E ele se encontra com um doutor da lei. Um homem entendido na Bíblia, que pelo menos eu acho que agora você tem um pouquinho de entendimento. Aquele que fez tudo de fase 1, né? Que a gente chama o cronológico. E ele pergunta a pergunta fundamental da vida humana. O senhor vem da parte de Deus? Quando você chega na igreja, você tem certeza que o pastor é de Deus? Essa é a pergunta. Pode ser que como eu muito uso, nos estudos bíblicos eu me coloco como agente do moreno alto, bonito e sensual. O pessoal já sabe quem é o cara. Porque a pessoa tem que confiar naquele livro que Deus colocou na sua frente. E Nicodemos foi desafiado a resolver o problema que ele não sabia que tinha. Ou seja, que ele não estava indo para o céu. Amaram mais as trevas do que a luz, é citado no capítulo 3. Você se encontraria com uma mulher num bar de esquina, sozinho, para conversar sobre um assunto. Eu sou as águas da vida, e todo mundo de longe olhando e vendo que você é um rabino, você é um cara de Deus, um pastor de uma igreja, sei lá o quê. E ele está lá sentado conversando com uma mulher, e aí tem coisa. Esse cara está já tira uma selfie, espalha para a igreja, acabou ela, terminou. No domingo seguinte já manda o cara para fora. O que você estava fazendo com aquela mulher lá? Interessante, né?
Sermão das Bem-aventuranças você conhece do capítulo 5 de Mateus. Mas você conhece também o Salmo 1. Alguém poderia... Não, melhor para a gente poder ler. Vocês lembram que Salmo 1, ele diz assim, ó. Lembrar você? Só o primeiro versículo. Então esse homem, ele era realmente, ele tirava as pessoas do quadrado delas. Naquilo que eles pensavam. Porque Jesus, ele realmente desconcertava. Porque ele usava uma sabedoria que vocês leram agora no capítulo 7 do livro de João. Que até eles disseram, como é que esse homem indouto ou sem letras sabe tanto? E ele diz assim, a minha sabedoria vem do alto. Desculpe, irmãos, eu preciso dizer isso, uma verdade. Jesus provavelmente ele era ensinado pela família dele, por José, tá? Na lei mosaica. Essa ideia de que Jesus tem sim, ele é o Messias, mas ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que ter sido instruído pelo pai na casa. Quem era o pai de Jesus? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Antes da sua satisfação está a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Bem-aventurado é um cara que não fica perto dessa gente. Mateus 5. Tu conhece? Eu disse que hoje vocês vão sofrer. Era para sofrer na mão do mano, mas hoje eu vou sofrer na minha mão. Não, quer dizer, não, né? Aqui diz assim, ó. Olha só. O sermão das bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 5, versículo 2, versículo 3, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Peraí, mas não é evitar? Ele está falando das pessoas que sofrem. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildes vem aqui de uma palavra um pouquinho complicada de nós ouvirmos. É aquilo que os animais soltam e a gente pisa em cima, às vezes em quando sem querer. É aquela parte dura que cai lá atrás, não sei se vocês conhecem. O humilde é aquilo lá, que se humilha, está abaixo de alguém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Então Jesus, ele fala no capítulo, usando o livro de Mateus, ele começa a dizer, bem-aventurados os misericordiosos. Você tem misericórdia das pessoas? Pois alcançarão misericórdia. E aí segue, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que levam o evangelho da salvação às outras pessoas. A pacificação entre Deus, a ira de Deus permanece para todo aquele que não é salvo. E a ira de Deus deixa de ter quando o pacificador, que é o evangelista, leva e a pessoa crê em Cristo. Esse é o pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do quê? Da justiça. Você sofre por causa de Jesus? Curiosamente, essa semana, os irmãos, terça-feira, versículos 16 e 17 do livro de Romanos, foi uma pequena pedrada naqueles irmãos da terça-feira. O que está escrito lá, irmãos? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. O que nós fazemos com o Evangelho de Deus? Nós nos envergonhamos. Detemos um conhecimento impressionante, porém, ele tem ficado reservado às nossas consciências. Graças a Deus, que Deus tem levantado pessoas aqui dentro. E eu gostaria que você deixasse de ser, como o Mano falou semana passada,
deixar de ser simplesmente um ouvinte, mas no sentido de ser um praticante. O que você acharia então que aquela mulher, lá no capítulo 4 do livro de João, Jesus sentasse ao meio-dia com uma mulher estranha e dissesse tudo o que ele disse, e quem está longe não está ouvindo essa conversa? Como é que esse cara é um rabi e ele está misturado com essa gentalha? A gente anda avaliando os irmãos por onde eles passam, às vezes achando coisas na sua cabeça que nem tem nada a ver. O Evangelho, senhoras e senhores, ele é para ser entregue àqueles que realmente precisam ouvir. Não aqueles como nós, que às vezes achamos que não precisamos ouvir. Isso é o capítulo número 4. Lembra-se da famosa frase que todo mundo aqui conhece, lá no versículos 23 e 24 do capítulo 4 do livro de João, que cita lá. Que diz lá: e vêm os verdadeiros adoradores que adorarão Deus em espírito e em verdade. Estão falando de um cara que era ímpar mesmo. Ele era desconcertante. Para os fariseus, ele quebrava as pernas dos fariseus. Porque o problema dos fariseus é achar que a aparência é o que importa. Mas para Deus não é a aparência que importa, mas é o que está lá dentro. Deus está preocupado comigo e contigo, como tu anda lá dentro. E esse tem sido o problema de muitos de nós. Nós olhamos e avaliamos as pessoas pelo que vemos e não pelo que ele realmente é. A mulher samaritana era uma samaritana, nem era da linhagem judaica. Era considerado uma sub-raça. O Evangelho tem vindo para pessoas que a gente nem imagina. A gente tem levado o Evangelho para pessoas que a gente às vezes fica intrigante, porque a gente não sabe para onde que Deus vai trabalhando. Capítulo 4 ainda fala, lá a partir do 43, do quê? De que lhe cura um oficial do rei. Jesus fala de prodígios e milagres no 48 desse capítulo. Jesus realmente, ele era um cara que tirava as pessoas do sério. O paralítico de Betseda, também ele fala o quê? Que ele levanta-te, pega a tua esteira e anda. Nós temos medo de talvez ir fazer uma capelania no hospital regional, porque os sacerdotes do Moreno Alto, bonito e sensual, estão todos lá. Porque eu passei um tempo, por causa da situação da Tamar, da morte toda, a gente via lá, mas a gente não via homens de Deus levando a palavra lá. Então Jesus, ele realmente, só as pessoas que realmente precisam, notou que parece que Deus vem trazendo e Jesus vai fazendo essa obra no coração dessas pessoas. A vida através eu nem vou citar o capítulo de número 5, mas o número 6. Vocês se lembram claramente, a famosa multiplicação dos pães. Lembre-se que no capítulo 6 eram 2 pães, ou 5 pães, ou 2 pães e 5 peixinhos. Agora tenta tentar descobrir. 5 pães e 2? Exato. Virou quanto? Estava em dúvida? Isso. Virou quanto em comida mesmo? Para 5.000 pessoas, né? E sobrou 12 cestos.
que o povo queria? Comida. No final do texto, lá pelo versículo 15, vamos transformar ele no nosso rei. Ele sempre vai trazer comida para nós. Não precisamos mais trabalhar. Bem-vindo à Bolsa Família. Por isso que Deus fala. Desculpe, não estou querendo ser irônico, mas a gente está querendo. Deus fala sobre trabalho. Então, Deus estava falando, Jesus estava querendo fazer o quê? Atrair a atenção deles com os milagres que ele fazia, com o jeito diferenciado que ele tratava as pessoas. Numa sociedade judaica, onde a mulher era considerada em segundo plano, sabia? A sociedade islâmica, a mulher é de terceiro plano para baixo. E tem gente achando, adorando ser islâmico e por aí, né? Principalmente o pessoal do LGTB, YK, não sei o que, né? Tem os números ali, né? Então, experimenta lá falar que você é um gay no meio dos islâmicos para tu ver o que acontece. Você é desquartejado na hora ali, né? Fala que você é gay para os cristãos, o que a gente faz? Mata ele? Não. Jesus ama eles também. E quer tirar eles desse lugar. No capítulo 6 mostra exatamente uma sociedade que Jesus agora é levado ao quê? Que ele é o pão da vida. Eu não preciso nem falar porque o nosso irmão Cacildo falou. Cássio. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá fome. Que história é essa? Não ter fome mais? Como um cervo anela por água, a minha alma anseia por ti. Como eu e você somos nascidos de novo, por que nosso coração não está sempre ansioso e anelando pelas coisas de Deus? Como se tivesse um fogo queimando dentro de você, para que outros conhecessem aquele rabino, há 2000 anos atrás fez. Um jovem rabino. Isso nós estamos no capítulo número 6. Não quero ir em todos os capítulos, mas eu teria uma outra possibilidade, eu já falei para os irmãos, né? Mas aqui a gente vê que Jesus ainda, ele é o pão da vida. No capítulo 7, Jesus mostra que a incredulidade, discípulos abandonam ele. Perdão, lá no 6, no final. Porque Jesus diz assim, muitos dos seus discípulos no 60 dizem assim, ouvimos esse discurso, duro esse discurso, quem pode ouvir? Muitas pessoas quando começam a caminhada com Deus, desistem de ir para frente. Ou ficam com mágoa com o irmão, não conseguem entender a palavra mais maravilhosa que Deus deu para eu e você. Perdão. Perdão, irmãos, é uma necessidade, é uma obrigação de todo crente. E às vezes Deus está pedindo para nós exatamente fazer isso. Porque você andaria 3 anos e meio sem casa. 3 anos então. Sem dinheiro no bolso, dependendo de oferta toda hora, caminhando por lá e para cá. Quando Jesus fala aquela frase, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Os pardais, os animais têm, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tu faria essa jornada de peregrinação? Por isso que eu disse que se Jesus aparecesse como um andarilho por aí, nós com certeza acharíamos ele não o reconheceríamos. Não pensa que nós agora, por termos a Bíblia, nós reconheceríamos ele, como se fosse lá no primeiro século. No primeiro século o pessoal não reconheceria ele, e não o reconheceram. E Jesus, ele é pontual, ele faz coisas que os judeus não esperavam que um Messias fizesse. Porque a obrigação de Jesus, ele era, em primeiro lugar, era para fazer o quê? Vencer o Salvador
do mundo. Ser a libertação da escravidão, do pecado, que todo ser humano nasceu e está condenado a ser levado ao inferno se isso não for resolvido. Que só Jesus resolve. Os 7 vocês ouviram hoje. Ouviram claramente que até os irmãos dele não acreditavam nele. E Jesus vai nas festas, escondido. E ninguém toca nele, porque ele mostrava a autoridade de conhecimento da palavra de Deus. No capítulo 8 impressiona. Porque se você fosse um rabino judaico, a ordenança é essa: pegou uma mulher adúltera em adultério, ela foi pegada em adultério. Isso não quero menosprezar as mulheres, não é essa a questão. Mas se fosse pegada em adultério, a ordem judaica era o quê? Levar a pedrada. O irmão nasceu em Cristo Jesus, ainda está tomando pinga, porque ele é viciado. Ainda Deus não tratou o coração dele ainda nessa área. Espera um pouco. Muitos irmãos começam a avaliar os outros baseado exatamente no que você enxerga da pessoa. Deixa Deus fazer o trabalho no coração da pessoa. Ajude ela a estar andando. Faça ela vir fazer a segunda vez o estudo bíblico para ver se ela realmente creu, se ela realmente agora vê Jesus desde Gênesis, citado lá no capítulo 13 do livro de Gênesis. E Jesus é tão desconcertante que eles estavam querendo pegar ele e não conseguiram pegar. E quando você é afrontado sobre a palavra de Deus, o que você faz? Eu não sei nada. Você já sabe, irmãos. Você tem mais conhecimento do que 90% dos pastores. Aquele que mesmo faz um. É inacreditável. Mas a gente sabe que um nível assim é estratosfericamente de ignorância a matéria de Bíblia. Né? Fazem verdadeiras aberrações de pregações que a gente já ouviu. Não tem nenhuma hermenêutica, não conhecem nada da palavra de Deus. Acham. Por quê? Porque não estamos trabalhando para o Senhor, estamos trabalhando para um outro ser que não é Deus. Que nós já sabemos quem é. E Jesus aqui diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós temos mania de atirar pedra nos outros. E Jesus cita aqui que ele próprio é a luz do mundo, como o irmão citou. Jesus é a luz do mundo. É o que cura nós. Então Jesus é aquele que veio para desfazer todo o mal que está sobre nós. Capítulo 9. O cego de nascença. Pronto. Maldição hereditária. Né? Nasceu cego porque o pai pecou e a mãe pecou, então eles nasceram cegos. Ele nasceu cego. Sabia que existe isso hoje? Até hoje tem esse pensamento, desculpe, equivocado nas escrituras bíblicas. Não, nós temos uma maldição hereditária. Né? O cara nasceu cego é porque o pai e a mãe pecaram demais. Eu preciso citar a vocês o que Deus fala ao querido, amado, estimado Moisés. Capítulo 4 do livro de Êxodo, não precisa até lá. Quem fez a boca do mudo? Quem fez os ouvidos do surdo? Não sou eu, o Senhor? Quando Moisés estava se negando a fazer o trabalho que Deus estava puxando, venha de novo, né? Mas aí finalmente com 80 anos o bicho vai. Novinho em folha. Lubrificado, zero barro, né? Só usa graxa para ele essa idade, né? O motor não funciona mais nada, né? Agora Deus pega o homem para trabalhar. Estava pronto, finalmente. Demorou um pouquinho, mas tudo bem, né? Só 80 anos, né? O que a gente está querendo brincar com vocês é exatamente isso. E aí Jesus fala o quê? Maldição hereditária e cura o cego de nascença. Porque o texto vai descrever exatamente isso.
E estão lá os fariseus discutindo com o jovem que tinha sido tirado a cegueira, e ficam discutindo. Não, esse cara nunca foi cego, mentira, é papo furado, está enganando. Chama o pai e a mãe. E a pai e a mãe, por medo, porque também eram judeus e também praticantes né? Não sei, outro, não estou sabendo. Aí o próprio ele se defende. E ele diz que o tal de Jesus de Nazaré tinha curado ele. Você tem que dizer que Deus curou você, não Jesus de Nazaré. Então eles pensavam que o fato de nós termos um defeito era provocado pela geração anterior, que tinha uma maldição hereditária. Vamos fazer a porta da retirada da maldição hereditária, lançamento. Quando você passar aquela porta ali, nós fazemos maldição hereditária, né? Tem passado com os irmãos umas ideias bem legais aí, né? Nós tínhamos pensado esses dias atrás, poeira santa de Israel, né? Pega do carro, qualquer um dos irmãos aqui pega o carro, poeira santa, vende-se um pequeno poeira. Vocês caem da risada, gente. Mas 90% das igrejas evangélicas estão nesse misticismo, né? Porta-copo para botar em cima da televisão, né? Lançamento. Porta-copo para botar, porque agora a televisão ficou fina. Como é que ela, senão se botar o copo ela cai. Então tem que botar um porta-copo para receber a bênção do pastor do outro lado. E aí você toma aquela água, ela é mística, né? Ela resolveu você. Pode ser que hidratou naquele momento, né? Tudo isso, Jesus ele estava quebrando todas as ideias falsas. Ele era realmente desconcertante na sua época. Ele fazia a diferença. Eles esperavam um rei cheio de pompa, cheio disso e daquilo. E Jesus mostra mais uma coisa linda, porque a partir de agora ele começa a mostrar quem ele é. Lembrando do Salmo 23, capítulo 10 do livro de João. Senhor é meu bom pastor. Ele estava demonstrando exatamente, eu sou o bom pastor. E levando as palavras do nosso mano querido que esteve aqui na frente, fique próximo do seu pastor, que é Jesus. Ovelha desgarrada é um prato cheio para o inimigo. Eu acho incrível como as pessoas acham que são autossuficientes sem Deus. Acham que podem viver sem estar numa comunidade cristã e pessoas que se alimentam da palavra de Deus. Acho interessante. Como é que pode? Eu me lembro a frase do pastor Samuel, um senhor que já está na eternidade, já está no céu, que era muito mais sábio do que eu. E ele disse assim, eu não sou tolo de ficar fora do convívio dos irmãos. Mesmo que eu não goste muito deles, né? A gente não se gosta muito, mas a gente atura, né? Então tá tudo bem, né? Pelo contrário, eu aprendo sempre a amar os irmãos. E eu não fico, eu como pessoa Newton, não fico olhando você, os teus defeitos. Pelo contrário, eu fico olhando as suas qualidades. Porque cada um de vocês, para mim, tem alguma coisa de maravilhoso em vocês. Porque essa é a obrigação. O que Jesus viu em nós, gente? Para te dar alguma coisa? Vocês entenderam isso? Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, ele se sente acuado. O texto vai dizendo, o mercenário, o que ele faz? Ele vê que não está dando dinheiro, ele cai fora, porque o lobo que quer tirar as ovelhas, arrebenta o rebanho, e o mercenário, vamos para uma outra igreja, vamos criar um outro ninho, onde eu ganho dinheiro. Né? Sim, não desfazendo a obra do Senhor, que ela precisa do vosso bolso. Não se aproveite de interpretações equivocadas dos textos bíblicos para dizer, eu não preciso mais contribuir com nada. Aí você está pecando do outro lado. Aí nós vemos o quê?
Os judeus e a sua incredulidade, capítulo 11 nós sabemos. Jesus faz algo diferente, que só os profetas do Velho Testamento. Ultimamente, esses dias atrás, até teve um cara, né, que disse assim, ele tinha ressuscitado 2 ou 3, não sei, alguma coisa assim. Um que tinha deixado uma carta que era para ressuscitar ele depois que ele morresse. Não sei, tem umas coisas loucas ultimamente, né? Eu acho que o cara não voltou, não veio, não voltou, né? Então temos aberrações aparecendo agora. Lázaro é chamado amigo de quem? Do maior homem que veio na terra. É o amigo dele. Jesus espera 4 dias para ir ao túmulo. Ninguém esperaria 4 dias para ir ao túmulo. Jesus já sabia que ele tinha morrido. As irmãs dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Não se preocupe. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e quem crê em mim e não morreu, viverá para sempre, tem a vida eterna. E quando Jesus se aproxima do leito de morte, é a única expressão na Bíblia que ele diz lá no versículo, deve ser o 33, Jesus chorou. Se não for ela, me corrige, por favor. 35, obrigado, mano. Jesus chorou, porque ele amava Lázaro. Ó Israel, ó Jerusalém, Jerusalém, se soubesse quanto você é importante, como se fosse uma galinha que tem os seus pintinhos atrás de Jesus, fala umas coisas muito lindas a respeito de Israel. O povo que foi dado as ordenanças e os conceitos da salvação. E agora eu e você fomos dados as ordenanças e os princípios da salvação. O Messias Salvador, o homem que desconcerta todas as coisas. Capítulo 12. Provavelmente, não estamos dizendo que seja, mas talvez seja uma questão. Uma mulher de cabelo comprido aqui, né? Pegasse e chegasse. E ele está sentado com outros homens judeus. E vem uma mulher, entra dentro da casa, com um pequeno frasco na mão de alabastro, que custa uma bagatela de 20 denários. Acho que era isso ou não? Era não. Perdão, o número é um pouquinho maior. 200, né? Estou pensando nos números universitários, né? Agora não me lembro. 300 denários. E chegasse, e tem uma comunidade de homens sentadas, e vem aquela mulher, e quebra o vaso, e joga nos pés desse homem, e enxuga, passa os cabelos dela. Meu Deus, isso que é uma prostituta ali, ó. Que nojenta. Você não acharia estranho uma pessoa derramar o óleo e o perfume ficou impregnado no ambiente? Era caríssimo perfume. Alguns conhecem o famoso Chanel 5, né? Eu ouvi falar, né? Alguns sabem o que é, né? Então, o que a gente está querendo dizer? Imagine só, como é que ela vem aqui lavar os pés desse cara? O que esse cara tem? É esquisito. Deve ser o gigolô dela, né? Para eu se desculpar porque não está fazendo o serviço direito. Vocês entenderam de que isso não era normal ser feito?
O texto dá uma certa normalidade, mas não era normal fazer isso. E Jesus disse uma frase bonita: ela veio me preparar para o meu sepultamento. Ele fala, ele sabia, porque na tradição eles tinham aquele, morria-se a pessoa, eles levavam ervas aromáticas para que o corpo fosse botado essas ervas. Eles colocavam, por que vocês veem que Jesus vai ser colocado dentro de uma espécie de gruta? Eles deixavam o corpo secar, para você entender. Eles deixavam ele secar, secando ele, eles reduziam os ossos e botavam ele num ossário, ok? Não é como nós enterramos e mantemos aquela situação. Às vezes o pessoal aqui sabe que às vezes eu tive o meu irmão que foi transportado de São Carlos e veio onde está a Tamara hoje, enterrada junto com meus pais, né? A gente reduz o tamanho e coloca junto, entenderam? Então Jesus, por isso que ele foi colocado num lugar onde ele estava deitado, que vocês lembram dos textos lá no final dos 4 evangelhos. Então Jesus estava falando do seu sepultamento. Gastar uma nota preta só para molhar o pé de um cara. Vamos dar esse dinheiro aos pobres. Eu acho interessante como aparece fariseu metido a entendido em palavra de Deus. Então é esse que eu estava querendo comentar com os irmãos. E Jesus vai entrar agora em Jerusalém num buriquinho. Num domingo que foi inventado que se a gente colher Marcélia antes do amanhecer, ele é bento, não sei o que, alguma coisa, sei lá, né? Aí você queima as folhas santas, não sei o que lá e tudo se resolve. É o festival, o ser humano é de uma ordem de misticismo fora do comum. A palavra de Deus já tem suficientemente grande para a gente parar de ser místico. Eu já li 8 vezes pelo menos a Bíblia. Ah, mas então você já leu o suficiente? Não li o suficiente, me sinto até incapacitado, preciso ler mais. E Deus anda me cobrando valendo. Não é por causa de você, é por causa de mim mesmo. Eu sempre me sinto em dívida, não em crédito. Eu sou um filho, eu entendo que eu estou devendo, não estou em crédito com Deus. Pelo contrário, que isso que é um servo. O servo é sempre visto com aquele, eu sempre tenho que fazer alguma coisa a mais porque o meu Senhor não está totalmente agradado. E essa é uma frase que Jesus cita no outro evangelho. A gente só fez o suficiente, ele chama de nós de servos infiéis, porque só fizestes o suficiente. E Jesus entra com aquele burrico para simbolizar quando Natã leva Salomão montado no cavalo de Davi para dizer para Israel que esse seria o novo rei de Israel. E eles não viram o rei dos reis entrando em Jerusalém. Só a plebe, os fariseus e os demais sempre contra o Messias. E eu queria parar no capítulo 13. Sim, irmãos. Essa é uma das cenas que a gente já contou com os irmãos aqui. Jesus acha um cenáculo, pede para os seus discípulos acharem um cenáculo. Ele sabia de todas as coisas que tinham que ser feitas por ele, mas ele era desconcertante porque até aqui ele vai desconcertar de novo. Porque o rei manda, o rei não faz. O rei não é servo dos outros.
O rei é o máximo. O rei está acima de todos. Ele só comanda. Mas agora a gente vê um rei que vem para baixo e pega-se os 12 apóstolos desprevenidos, porque ele não imaginava que isso ia acontecer naquele cenáculo, e toma uma decisão que ele já sabia o que tinha que fazer, para mostrar com que servidão ele veio à terra, ao ponto de lavar os pés dos seus 12. Você lavaria os pés de alguém voluntariamente, não sendo forçado, que é seu discípulo? Inclusive, nós sabemos que ele lavou o pé de Judas. E Jesus demonstra a grandeza que é citado em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 10. Se humilhou, se usurpou de ser Deus, tomando a forma de servo, se humilhou a si mesmo, para que fosse a morte de cruz, para que todo joelho, no céu, na terra, no inferno, no Hades, no Seol, no Geema, dobrasse o joelho a ele. Ele desconcerta, porque a gente está esperando um rei. Deus está esperando de mim e de você uma coisa só: seguir os passos do Messias, andar como ele andou. É esse. Então ele já na época, se para nós seria estranho ver uma pessoa, um presidente da república lavando os pés dos seus ministros, né? Ridículo, né? A gente acharia até um absurdo isso, né? Você está vendo o Rei dos Reis lavando os pés das suas criaturas, que ele fez a imagem e semelhança dele, lá em Gênesis. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Jesus estivesse andando por aí, fazendo algumas coisas que você acharia duvidoso, acharia estranho, meio esquisito, você ia achar que era ele? Aproximando-se de mulheres prostitutas, andando com cobradores de impostos, dizendo para você sofrer em vez de bater palmas por aí, pedindo dinheiro. As igrejas só vivem, as pessoas vão para a igreja lá para pedir dinheiro e para confortos espirituais, porque afinal de contas Jesus tem que servir você, né? Ele é teu servo, ele é teu escravo. Eu não consigo entender como entram, é porque não são filhos de Deus mesmo, como entram nessa conversa fiada. Esse mundo que você está vendo, ele vai acabar quando você morrer, ou ele vai acabar também terminando quando Deus resolver todas as coisas. Você daria crédito a um cara que fica andando por aí 3 anos e meio? Que não tem onde dormir? É filho de um carpinteiro, um cara humilde, quase incapaz. Como é que ele sabe tanto se ele é o filho de um carpinteiro? Veja como Jesus, nós não veríamos ele da mesma forma que nos primeiros séculos eles não viram ele.
Só viram eles aqueles que, como se Jesus chamasse. As ovelhas, que eu vou repetir do capítulo 10. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Bem-vindo, ovelha. Também sou uma ovelha. Esse é o Messias. Uma face do grande homem que há 2000 anos atrás, aproximadamente, esteve entre nós. Um homem que quebrou paradigmas, levou o evangelho a pessoas que nós não levaríamos, que se condoeu de dores por pessoas que talvez nós não nos condoêssemos de dor. Facilmente, se uma pessoa rejeita a nossa intervenção da palavra de Deus, facilmente nós pegamos e dizemos, vá para o inferno, né? Desculpe a palavra aí. Diz lá na mente, nem diz para fora, na boca, né? Capaz de servir mais do que ser servido. Preocupado com as almas. Não preocupado com seu bem-estar. Porque quando ele é acordado naquele barco, ele estava tremendamente cansado. Quando ele é acordado por Pedro, quando Pedro pergunta para ele, olha, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém, Senhor? 7? Não digo 7, Pedro. Digo 70 vezes 7. Jesus perdoou todos os seus pecados. Qual é a grande dificuldade de eu e você perdoar os outros? O nosso perdão é muito menos custoso. Mas nós olhamos isso. Então, tenho certeza, como eu, talvez nós iríamos olhar como os fariseus da lei. Como pode um homem ser de Deus andar nesse meio? Como ele pode ser o filho de Deus? Isso é tão simples. Só estou dando um pedacinho. Com certeza você sabe muitas coisas mais do que isso. Mas Jesus, ele nos desconcertaria. E é esse que Deus convidou para você e para mim servir. A um homem que está disposto a ir aonde precisa para levar a palavra de Deus. Que ele sabia porque ele veio. A minha pergunta fica para você. Afinal das contas, o que você está fazendo aqui? Que essa é a realidade da sua vida. Porque as palavras de Deus, elas são eficazes. E é esse homem que nós temos que honrar aqui na terra. A dupla face farisaica, né? Eu tinha já pensado em falar sobre farisaísmo. Muitos irmãos aqui têm equívoco sobre o que é ser fariseu. E talvez um dia desse a gente entre no assunto. Vou ter que explanar aqui para entender. A forma como as pessoas pensam que é fariseu está um pouco equivocada, porque fariseu é tudo aquilo que você acha que não é como você. Mas isso é um outro assunto mais tarde. Então, você lavaria os pés de alguém? Vamos trabalhar? Vamos orar pelas pessoas? Vamos amá-las? Lutar. Amor, irmãos, é uma atitude. Amor não é uma espécie de cai um véu na cabeça. É fazer as coisas de Deus. Amém?